Muito bom dia, gente. Namastê. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês nesse vídeo. E a minha pergunta é: o que você acha que de pior poderia te acontecer? Qual que é o seu maior medo? Quando você se conecta com as suas fantasias mais sinistras, obscuras, sombrias, que imagens que te vêm à cabeça? O que acontece no seu pior pesadelo? Eu não estou fazendo essas perguntas para deixar ninguém entrando em pânico, não, nem para aumentar os níveis de ansiedade de ninguém. É só porque tanta gente me escreve perguntando o que eu acho que elas deveriam fazer para alcançar os seus sonhos, para alcançar os seus objetivos, o que me contam as suas histórias e me perguntam qual que é o próximo passo, o que eu faço. E evidentemente que cada situação é uma e cada pessoa é uma, mas se existe um elemento em comum, na maioria das histórias que eu ouço, esse elemento seria o medo. A grande maioria das pessoas não toma as decisões que estão ao seu alcance e não agem como acham, como sabem, como imaginam que fosse o melhor jeito de agir, por medo, né? Medo que uma atitude não dê certo, medo de tomar uma decisão e essa decisão for ser irremediável, elas têm medo de que seus sonhos não se realizem, elas têm medo de nunca chegar onde querem. E assim, vamos parar com a babaquice que eu também tenho um monte de medos, né? Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que não é pelo fato de eu gravar esses vídeos que a minha vida seja perfeita, que eu não tenha problemas, que eu não tenha os meus medos, é lógico que eu tenho. E muitas das vezes que eu tô aqui gravando vídeos para vocês, eu tô falando para vocês muitas coisas que eu tô falando para mim também, lógico, né? Somos todos seres humanos. Casas de tijolo, né? As casas de tijolo, elas podem ter 2, 3, 5 andares, piscina, varanda, sótão, porão, mas ainda assim são feitas de tijolos. E todos os seres humanos são feitos do mesmo material. Então, eu também tenho todas essas questões. Talvez eu perceba que essas questões existem e esteja um pouco mais atenta a elas, mas isso não me tira do saco dos mortais, cheios de medos, anseios, dúvidas, angústias, ansiedades e pavores. E o medo, ele é um sentimento extremamente limitante. A nossa mente projeta o pior dos cenários. Seja ele qual for. Você pode ter medo de perder uma pessoa amada, você pode ter medo de perder o seu emprego, você pode ter medo de ter uma doença muito grave, você pode ter medo de nunca conseguir alcançar o seu maior sonho, mas eu aposto com você que na sua mente, na sua imaginação, o cenário é muito pior do que seria na realidade. A gente tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência de catastrofizar tudo e fazer aquela cena ser muito pior do que ela é. Porque algumas pessoas podem dizer, meu maior medo é ser assaltado, meu maior medo é sofrer um sequestro relâmpago. E, entretanto, quando isso acontece, a situação que acontece de fato, ela nunca é tão ruim quanto você imagina. Você imagina que você vai se desesperar diante de uma situação, mas quando ela acontece, você precisa ter uma racionalidade que a sua mente te deixa em paz, ela não fica te apavorando com a pior das hipóteses. Ela é automaticamente direcionada para encontrar soluções. Eu me lembro até hoje de uma situação que um amigo meu viveu, uma situação de assalto, e o pai dele, né, contando, esse meu amigo, ele foi baleado nesse assalto, o pai foi baleado no assalto, defendendo o filho, ele pulou da varanda ele viu o filho sendo rendido por bandidos entrando em casa de madrugada, e ele se jogou da varanda, ele quebrou o pé, e ele foi baleado, e assim, na hora, ele não pensou em nada, ele diz, eu não pensei em nada, eu simplesmente enfiei o meu filho na caçamba da caminhonete e eu levei ele para o hospital.
Quando o pior acontece, você não tem tempo para se apavorar. Você só tem tempo para se apavorar quando você está na sua zona de conforto e a sua mente, cujo objetivo é manter o seu corpinho vivo e funcionando. A função da mente não é pensar na sua felicidade, é só na sua zona de conforto que você experimenta esse pior dos pavores. Então, essa minha pergunta, qual é o seu pior medo, qual é o seu pior pavor, do que você tem mais horror que te aconteça? Eu sou capaz de te garantir que, primeiro, não seria tão ruim assim quanto você imagina, e segundo, a gente pensa em, mas e se eu tomo essa decisão e isso dá errado? E se eu tomo essa decisão e lá na frente eu me arrependo e eu vejo que aquilo não serviu para me direcionar no rumo que eu queria tomar e não serviu para me fazer viver as coisas que eu gostaria de viver? Como eu faço? E a minha resposta é sempre: você tenta voltar atrás, você tenta corrigir o erro, você tenta voltar não, mas você tenta reaver aquilo do que você abriu mão. O que acontece é que entre você tomar uma decisão hoje e tudo dar errado daqui a 2 meses, ou anos, ou semanas, ou horas, a gente sempre pensa com a cabeça de quem não viveu o processo da decisão. A gente sempre pensa com a cabeça de quem está aqui na zona de conforto, sentado, gostosinho, pensando no que podia dar errado. Mas entre você tomar uma decisão e você caminhar na direção dessa decisão, coisas vão acontecendo, a sua mente vai mudando, novas ideias vão surgindo, seus sentimentos acompanham as mudanças. E na hora em que o pior acontece, você não é a mesma pessoa que você era hoje. Muita coisa aconteceu, você está diferente. Talvez extremamente capaz de lidar com o pior que aconteça. Talvez o pior que aconteça não seja aquele muro final onde você não pode mais fazer nada, você bate nesse muro e você não tem mais o que fazer. Talvez o pior que te aconteça, talvez o que você acha que é o pior que te aconteça hoje, quando você chegar lá, vai ser só uma lombada, não vai ser um muro. O medo, ele é uma emoção extremamente útil. O medo foi o que possibilitou que o nosso ancestral, lá atrás, o homem das cavernas, diante de um perigo, de um predador natural, foi o que possibilitou que esse homem das cavernas fugisse ou lutasse. Instinto de luta ou fuga. Circuitos cerebrais determinam isso. E o medo, ele foi passado adiante porque ele é evolutivo, ele tem uma área da psicologia que eu acho incrível, extremamente interessante, que se chama psicologia evolutiva, que explica como que determinados traços psicológicos, emocionais, mentais vão sendo passados adiante através da nossa genética, através da ancestralidade. E o medo, ele é uma das 4 emoções básicas, ele é, junto com a raiva, a alegria e a tristeza, uma das 4 emoções básicas. E essas emoções combinadas dão origem a todos os sentimentos mais complexos, como compaixão, fé, amor e esperança. E ele é útil, a gente não tem que jogar o nosso medo pela janela. O medo, ele diz de uma ameaça, então é importante a gente se dar conta do que eu tenho medo, o que o medo está me mostrando a meu próprio respeito, e respeitar esse medo, mas não deixar que esse medo te mobilize. Não deixar que o medo te mobilize. Quando você era criança e você aprendeu a andar, você deve ter tido medo de levantar as primeiras vezes, principalmente depois dos primeiros tons. Mas imagina só o que teria sido da sua vida se você tivesse desistido em função do medo. Imagina quantas limitações a sua vida teria tido. A vida limitada que você teria hoje se você nunca tivesse aprendido a andar. Então, catastrofizem. Imaginem o que de pior pode acontecer e saibam que o pior que você conseguir imaginar não vai ser tão ruim assim. Nada é tão sério, tão bom ou tão ruim quanto a gente imagina a princípio. Portanto, experimentem olhar do outro lado da porta, cruzar a linha do comodismo, da zona de conforto. Eu garanto para vocês que, em última análise, o aprendizado vai tornar a gente muito melhor do que a gente é. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. Um grande, grande abraço para todos. Namastê e até a próxima.
Tchau!